Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem conosco. Ari, boa noite, querido, seja bem-vindo. Nós estamos dando início hoje a uma sexta-feira. Ana Lupe, boa noite, querida, seja bem-vinda. Nós estamos dando início a hoje, a live de número 105 desses momentos com Jerônimo Mendonça. Clara, boa noite, querida. Quando vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos. Deixa eu colocar a luz aqui para melhorar um pouco mais aí, melhora um pouco mais a iluminação. Vamos mandar os aviõezinhos. Hoje é uma sexta-feira. Estamos aqui, finalizando a semana. Uma semana um pouco complicada, Carol, boa noite, seja bem-vinda. João Carlos, querido, porque tivemos muitas atividades profissionais, então fica meio corrido realmente. Mas faz parte, Bárbara, boa noite, querida, seja bem-vinda. Faz parte do nosso processo, os percalços da vida, senão não tem graça, Senão a gente fica meio que, Will, boa noite. Patrícia, estou acompanhando aqui pelo computador. Ontem fiz uma loucura, entrei com 3 lugares, melhor ficar só em 2 que eu não me perco muito. Nicinha, boa noite, querida, seja bem-vinda. Eu estava fazendo um teste para verificar o delay que dava entre um celular e o outro e o computador, por isso que eu tinha entrado pelo outro celular, pelo Encontro Espírita. Mas tudo bem, vamos trabalhar, com 2 já é difícil, A gente já se perde um pouco, imagina se a gente ficar fazendo bastante, Eu fico admirado com o pessoal que faz. Cláudia, boa noite, querida, seja bem-vinda, um beijo para o Everton. Eu fico admirado com as pessoas, como o Vitor que faz. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Ele faz transmissão pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Falei, nossa senhora, é muita tecnologia. A gente se perde um pouco. Mas, vamos em frente. Estamos aqui, retornando às nossas atividades. E estou pensando num projeto novo logo para frente, continuando, obviamente, esse Momentos com Jerônimo, Isso nós vamos continuar. Nós temos bastante trabalho pela frente. Pronto, já mandei os aviões que nós temos que mandar. Nós temos bastante trabalho pela frente. Quando terminar... Mari, boa noite, querida, seja bem-vinda. Quando terminarmos este livro de Mãos Dadas com Jesus, nós vamos partir para um outro livro também envolvendo histórias de Jerônimo, porque esse horário é Momentos com Jerônimo Mendonça, Então a gente é mero instrumento de levar essa mensagem que o Jerônimo tão gentilmente trouxe para nós lá atrás. E eu sempre falo para vocês, aqueles que tiverem interesses, em adquirir os livros de autoria de Jerônimo Mendonça, a gente sempre faz a postagem. Normalmente, uma vez por semana, eu estou postando o telefone lá da Kátia, do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, é o WhatsApp. Pode entrar em contato com ela. E a Kátia é muito gentil, o João Carlos já fez contato com ela também, sabe quanto ela é uma pessoa hiper mega simpática. E vai dar todas as orientações, encaminha os livros para a gente. E comprando os livros de Jerônimo Mendonça, nós estamos auxiliando as obras assistenciais do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Então fica essa recomendação. Vou postar amanhã novamente, tá? Amanhã eu faço a postagem desses livros do Jerônimo. E também o telefone do WhatsApp lá do Lar Espírita, que é a Kátia que atende, O Everton está mandando um beijo para todos e o nosso querido Jorge chegou agora também. O João Carlos dizendo que a Kátia é uma simpatia em pessoa. E já que o João Carlos falou que a Kátia é uma simpatia em pessoa, então nós estamos entrando no mês de outubro. E o mês de outubro, exatamente de hoje é um mês, nós temos o aniversário do nosso querido Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça aniversaria no dia 1º de novembro. Então nós estamos preparando uma lives especiais
na semana que antecede o aniversário do Jerônimo. Na verdade, vai começar do dia 20, deixa eu ver certinho aqui, do dia 26 de outubro até o dia 1º de novembro. São 5 lives especiais, com 5 convidados especiais também vão estar conosco. A gente não vai dar spoiler ainda não, que tem muito chão pela frente, mas na semana do dia 26 de outubro até o dia 1º de novembro, 5 dias, 4 dias numa semana, e no dia do aniversário de Jerônimo nós teremos convidados especiais conversando sobre Jerônimo Mendonça. Ana Maria, boa noite, seja bem-vinda. Então, fica a dica para vocês. Nós vamos estar terminando as mensagens desse livro de Mãos Dadas com Jesus no dia 25 de outubro, tá? Olha só, o Jorge está mandando um recado importantíssimo. Olha, às 20 horas, a live com a Beth Martins pelo Facebook e pelo YouTube da Fraternidade Espírita Irmã Maria. Imperdível, gente. Vocês que já assistiram a Beth conversando aqui comigo, a Beth realmente é fantástica. O Jorge está divulgando, então, 20 horas amanhã, imperdível, pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Fraternidade Espírita Irmã Maria, lá de São Paulo, a casa que o nosso querido Jorge Miyashiro frequenta, né? Então, fica esse convite a vocês. Amanhã nós teremos mais uma mensagem do livro E para o Resto da Vida, e no domingo mais uma mensagem daquele projeto da Web Rádio Fraternidade também. Carlos, boa noite, querido, seja bem-vindo, que o Cardoso também está chegando aí com a gente. O Carlos já que está chegando agora, o Tom também está chegando, boa noite, Tom. O Jorge Miyashiro acabou de dar um recado aqui que, primeira mão, eu sabia que ele ia fazer uma live com a Beth, e amanhã às 20 horas, pelo Centro Espírita da Fraternidade Espírita Irmã Maria, né, de São Paulo, nosso querido Jorge Miyashiro, a nossa querida Beth Martins vai estar fazendo um bate-papo muito legal. Natália está chegando agora. Natália, eu vi um pedaço lá da sua live, viu? Gostei da participação do Matheus, foi muito legal também, tá? Devagarinho você vai trazendo ele para essas lives, né? Isso é muito bom. Bom, de mãos dadas com Jesus, nós vamos falar de um tema muito oportuno. Deixa eu fixar o comentário, né, gente? Nossa, fico conversando aqui, esqueço. Babi chegou, gente. Beijo, querida. Não vi você chegando, mas pronto, fixar o comentário. Tá aqui. Eu não vi a Babi chegando mesmo. Deixa eu ver onde tá aqui. Mas vocês cumprimentaram, deve ter chegado em algum lugar. Altair, boa noite, seja bem-vindo. O tema da noite, né? Visão. Um tema muito oportuno que o Jerônimo nos traz. Jerônimo, que era uma pessoa normal, né, tida como normal, né, que a gente fala assim que normal nenhum de nós somos todos, na verdade, tidos como normais, mas a Flavinha deve estar trabalhando, viu, Lucia? Deve estar trabalhando. Ela está muito apurada essa semana aí. E eu mandei o aviãozinho para a Flavinha, tá? Mas ela deve estar trabalhando, porque eu não vi nem a Flavinha entrar na live da Natália hoje e agora também. Então tá meio apurado para ela nesse período. E a gente também começa a entrar agora numa atividade um pouco mais, estava até conversando com o João Carlos, porque as casas espíritas aqui de Araraquara estão começando a retornar. A nossa casa mesmo já está retornando, fazendo um sistema híbrido, né? Tem uns palestrantes de fora, mas as pessoas podem assistir a palestra no telão da casa espírita, tomar o passe. No domingo já está recomeçando assim. Se não me engano, hoje já teve uma palestra híbrida. Na sexta-feira que vem vou estar fazendo uma palestra também na nossa casa espírita, que é a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e vai ser às 20 horas. Então a gente começa a ficar um pouco apurado também, né? A Natália dizendo que a casa espírita dele já voltou. A gente começa a ficar um pouco apurado porque tem os trabalhos presenciais e aí a gente tem que correr, né? Quando você estava aqui só na sua casa, fica de um jeito. Agora você fazer também a atividade presencial já fica um pouco mais corrido, né? E eu já até falei para o João Carlos que para o ano que vem eu quero me organizar um pouco melhor,
porque eu tô com o mês de outubro, gente, bem recheado de atividades, bem recheado. E eu falei assim, a partir do dia 15 de novembro eu quero dar uma refreada aí também, porque senão a gente se perde, começa a assumir muitos compromissos e acaba não dando tempo. Mas, voltando à mensagem da noite. O Jerônimo traz para nós o tema chamado visão. E ele vai falar certamente com muita propriedade, né? A Ana está dizendo que as casas estão retornando. Jacira, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Obrigado pela mensagem que você me mandou. E o João Carlos até falou uma coisa para mim, Jacira, você me perdoe, que ontem eu não percebi que a sua fala era para mim. Pronto, o pessoal estava falando da Flavinha, a Flavinha chegou. Pronto, tá vendo, Lúcia? Você estava procurando a Flavinha chegou. A Ana é de São Paulo, Natália. A Flavinha é quase de São Paulo, de São Bernardo do Campo. Tá? Bom, vamos lá, senão eu me perco no tema e a gente fica até amanhã e eu não falo nada, né? Visão. O Jerônimo era uma pessoa normal, até uma certa idade, quando começou a ter os problemas, né, da artrite reumatoide, foi aumentando essas dificuldades, e por conta disso, passou por a bengala, da bengala para a muleta, da muleta para a cadeira de rodas e depois para uma cama ortopédica. Ei, Flavinha, você trabalha até de sexta-feira, né? Dona de casa, dose tripla, né, Flavinha? Dose tripla, não é fácil, não. Aí, a Natália e a Ana são vizinhas, tá vendo? A gente é tudo junto e misturado. E o que acontece? Num determinado momento, o Jerônimo teve que extrair um dos olhos, por conta desse problema, né? Ai, que bom, João Carlos, que ótima notícia. A Adriana disse que a cirurgia do Samuel correu tudo bem. A gente fica muito feliz, viu, João Carlos? Que boa notícia. Excelente notícia, na verdade, né? E então, não bastasse, né, essa situação de estar com... Deixa eu ver se tinha uma foto dele aqui de um... Acho que não está nesse livro, que está num outro. Acho que é um outro livro que tinha o Jerônimo quando ele tinha um olho só. Ele estava assim, fechado um olho. Não tem aqui não, gente. É num outro livro mesmo. Tem a foto dele. E acontece que depois não bastasse esse problema que ele teve de um olho, ele teve que extrair o outro olho. Então, o Jerônimo, ele dizia, ele até falou para a Márcia, comentou para a Márcia até comentou na live que esteve aqui com a gente, que ele dizia assim, Márcia, você não vai acreditar. Embora cego, você sabe que eu consigo enxergar alguma coisa. E é engraçado, né? As pessoas perdem a visão material, mas acabam tendo um outro tipo de visão, né? A visão espiritual. Mas vamos ver o que ele nos reserva para a noite de hoje. Visão. Para o Senhor da vida, o importante não é a cor dos seus olhos. Se são verdes como a esmeralda, azul como a anilina do céu, diáfano, pretos como a noite, ou simplesmente castanhos. O importante para o Senhor é como estamos usando os nossos olhos. Que eles não sejam duas janelas indiscretas a fotografarem o lado menos feliz de pessoas, circunstâncias e coisas. Usemos nos nossos olhos o colírio do discernimento evangélico que o divino oftalmologista de Deus nos receitou há 20 séculos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Evitemos, assim, dar aos nossos olhos a visão falsa que as sugestões da leviandade sutilmente costumam nos incutir. Ver na assertiva do mestre é muito diferente de enxergar. Ao nosso ver, a mais terrível miopia é aquela que nos ataca a alma, fazendo com que os nossos olhos padeçam a infecção do mal. A Flavinha está dizendo igual a Grace, é mesmo, né? A Grace comenta isso. A Grace tem apenas
não sei, acho que 6% de visão, acho que muito pouco. Ela precisa de equipamento, né, uma lupa acho que de 30 vezes maior, não sei como é exatamente, mas ela fala que ela consegue enxergar também, né? Interessante isso. Então vamos agora analisar com profundidade, né? Para o Senhor da vida, ele vai dizer assim, então, que para Deus o importante não é a cor dos nossos olhos. É claro, né? Eu tenho olhos verdes, a Flavinha também. As pessoas que têm os olhos azuis, então, parece uma coisa assim que encanta, né? Encanta. Os olhos claros encantam. Mas ele fala aqui com muita propriedade, gente, né? Com muita propriedade, que o importante não é a cor dos nossos olhos. Se eles são verdes, como a esmeralda, né? Azul como a anilina do céu diáfano, pretos como a noite ou simplesmente castanhos. Isso nada importa, né? O que importa para Deus é como estamos usando os nossos olhos. Como que a gente usa os nossos olhos? Do ponto de vista espiritual, a gente fala, né? Quando eu estou olhando alguém, quando eu estou olhando uma determinada situação, quando eu trago o meu olhar para aquele meu irmão que está sofrendo, com dificuldades, quando eu vejo um andarilho pelo caminho, como que eu olho para ele? Com desdém, com desprezo, ou com amor, com afeto, com carinho? Os nossos olhos, sabe, a gente pode dizer, né? Tem uma frase que diz assim, olhar que seca a pimenteira. Hélio, boa noite, querido, seja bem-vindo. Olhar de secar a pimenteira, né? Aquele olhar que fuzila, né? Como saísse faíscas. Pelo nosso olhar, e a gente costuma dizer que os olhos são espelhos da alma, né? Então, pelo nosso olhar, nós podemos transmitir paz, alegria, serenidade, ou podemos transmitir também ódio, maldade, uma energia muito, muito ruim. Mas vejam, né, como que é engraçado. De acordo com o que estivermos emitindo com os nossos olhos, temos o quê? O reflexo. Receberemos de volta como se estivéssemos olhando no espelho, refletindo, né? Jacira dizendo, os olhos são os espelhos da alma. Muitas vezes conseguimos ler a alma pelos olhos. Muito bonito, Jacira. Então veja, que eu falo assim, você olhar, né? Imagina sempre que você está olhando para um espelho. Olhando sempre para um espelho. Faço isso quando eu preciso conhecer alguém profundamente. É importante, viu, Jacira, olhar nos olhos das pessoas, porque tem muita gente que quando você vai conversar com ela desvia o olhar. Não tem um olhar fixo, olhando, olho no olho, sabe? Já vi que está falando sobre humildade, estamos juntos, caridade, humildade. Nós estamos falando sobre a visão, viu, Hélio? Sobre a visão, mas a forma de olhar. E como você olha também, você está sendo caridoso no olhar. E pensarmos nessa situação, né? Eu lembro até de uma vez que uma pessoa comentou muito engraçado, né? Muito engraçado, que a pessoa tinha um jeito muito estranho de ser, né? E parece que quando ela falava, ela olhava para os outros assim, com um certo desdém, né? Com um certo desprezo, né? Aí ela falava assim, né? Uma pessoa disse que falou para ela, senhora, eu desejo em dobro tudo aquilo que a senhora desejar para mim. Diz que ela olhou assim, feio, espantada assim, mas como assim? Não, se a senhora estiver desejando coisas boas para mim, eu estou desejando em dobro tudo aquilo que a senhora desejar para mim, né? E ela ficou até meio espantada, né? A pessoa não estava desejando mal, era só, como era uma pessoa complicada, né? Falava sempre de uma forma meio, como que eu falo? Uma forma bastante irônica do jeito de ser, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Clara dizendo que não pôde assistir a live da Natália. Deixa eu ver onde está aqui. Vixe, perdi, que subiu o negócio. Nossa, gente, perdi mesmo aqui. O Hélio tinha falado aqui, depois eu me perdi. Deixa eu ver, a Flavinha falou negócio.
O João Carlos, verdade, Jacira, muitas vezes eles refletem a beleza da pessoa. Flavinha, tem gente que nem olha ao redor e nem se olha, nada percebe. Sinto falta apenas disto nas lives. Eu não sei o que, Jacira, que você sente falta, mas tudo bem. Ah, o olho no olho, tá? Mas então, ó, a gente já, ó, pronto, tira o olho, os óculos. Olá, Babi, boa noite, querida. Não, é verdade, a gente não tem isso, né? A gente não tem essa coisa, mas só essa interação que a gente traz aqui um com o outro aqui é muito, né? Ah, Flavinha, até na videochamada eu gosto de olhar nos olhos. Flavinha, eu vou fazer uma videochamada com você só pra gente ir olho no olho, tá bom? A hora que você estiver lavando roupa, eu quero ver. Aí você não olha na gente não, Flavinha, você tá lavando roupa, dá licença, agora eu tô lavando roupa. Olha lá, eu falei lavando roupa, Babi, ó, tô desdobrando e lavando roupa assistindo a live. Babi, você é polivalente. Você vê como a sintonia? Fui brincar a olhar nos olhos, é verdade, né, Jacira? Não tem essa opção, né? Mas você sabe que é uma coisa também que a gente às vezes percebe nas lives, Jacira? Entendi que o Hélio falou lá. Que eu estava dizendo assim, né? Tem gente que quando traz um convidado para a live e ele não está prestando atenção ali no convidado. Já vi várias vezes isso, né? Às vezes você tá comandando a live, você precisa até dar uma desviada por uma questão de olhar algum comentário, alguma coisa assim. Mas, da maneira geral, você trazendo um convidado, principalmente você está interagindo com ele, não dá para você deixar o convidado falando e você fazendo outra coisa aqui, né? Eu acho que tem que estar ali prestando atenção. Então, vamos procurar, à medida do possível, estar olhando nos olhos, né? E continuando aqui, né? Como ele disse, olha. Então, o importante não é a cor dos nossos olhos, é como nós estamos usando esses nossos olhos. E que eles não sejam duas janelas indiscretas a fotografarem o lado menos feliz das pessoas, circunstâncias e coisas. Olha só, procurar sempre ver o lado bom das pessoas, né? A Flavinha falou que ficou super incomodada. Aí saiu da live. Realmente, né, Flavinha? Falta um pouquinho de tato, né? Falta um pouquinho de tato. Você não era convidado. Se você fosse convidado, fala, caiu a internet. Não, eu já até avisei, brinquei com o pessoal, né? Quando você está, às vezes, numa situação, né, meio saia justa e te coloca, às vezes, numa situação saia justa, fica numa situação, um clima meio deselegante. Graças a Deus, no nosso meio espírita aqui, a gente não tem uma situação desse tipo, né? Mas bate o dedinho no X e fala assim, caiu a internet, gente. Grupo Esperança, boa noite, seja bem-vindo. Então, olha, que os nossos olhos não sejam duas janelas indiscretas a fotografarem um lado menos feliz de pessoas, circunstâncias e coisas. Então, nós temos o nosso olhar e como nós vamos ver determinada situação, nós podemos fazer o quê? Interpretar uma outra situação de forma diferente. Olha, você viu o que fulano está fazendo? Não, o que fulano está fazendo? Ah, então, ele estava fazendo isso. Mas aí o que a gente tem que tentar? Ver o lado bom. Porque todas as pessoas trazem um lado bom. Né? Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é bom. Mas nós temos o nosso lado. E toda criatura humana, toda circunstância e todas as coisas têm sempre um outro lado. E quando a gente tiver em dúvida nessa situação, o que eu falo para vocês? Olha, eu estou vendo uma coisa. E eu falo para vocês do ponto de vista até dentro da minha profissão. O depoimento testemunhal é o depoimento que menos valor tem numa prova, num processo. Por quê? Porque a testemunha, ela vai falar de acordo com a sua ótica, de acordo com o seu sentimento. E tem muitas pessoas que, vocês já viram falar, né? Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são sinestésicas. E faz parte do processo. Então, uma pessoa que é auditiva, ela vai dar muito mais ênfase ao barulho que aconteceu num determinado acontecimento. Uma pessoa que é visual vai falar pelo menos na parte visual, naquilo que ela está vendo. Não vai prestar atenção muitas vezes naquilo que estava sendo falado. Ela vai falar talvez na cor da roupa de uma pessoa,
não vai dar muito a ênfase à fala. E uma sinestésica que vai ter aquele sentimento, a sensação do todo. Então, não dá para a gente avaliar um fato pura e simplesmente pelas nossas impressões, né? Jacira dizer, mas também os olhos podem levar a erro da maledicência e outros mais. Exatamente, o Hélio. A testemunha não vai colocar prova, mas a testemunha, às vezes, Hélio, o que ela acaba acontecendo? Ela vai falar, vamos supor se aconteceu um determinado fato. Uma pessoa estava num lado, a outra pessoa estava do outro. Então, o ângulo de visão é diferente, como a gente sempre coloca, né? Como é que fala? A pessoa sempre coloca assim, aquele que eu falo para vocês, o número 6 e o número 9. As duas pessoas estão olhando o mesmo número, uma de um lado, outra do outro, vai falar, estou vendo o número 6, outra estou vendo o número 9. Até a palavra, vejam como uma coisa engraçada. Se eu falar aqui para vocês a palavra manga, nós podemos, cada um pode interpretar. Um vai falar a manga fruta, outro pode falar, não, a manga da camisa. E aí pode ser N interpretações, né? Sid Clay, boa noite, querido, seja bem-vindo. Flavinha dizendo que é visual. E assim cada um de nós, né? Cada um de nós temos um lado, uma coisa que se destaca mais. Então, cuidado com as falsas interpretações que nós podemos fazer. Nós estamos olhando, eu lembro até de um vira e mexe aparece nas redes sociais, sobretudo no Instagram, uma foto de um leão, né? Como se ele estivesse comendo um filhotinho, né? Um leãozinho. Aí você vê do outro lado, ele está apenas pegando pelo cangote, talvez para levar para o outro lado. Então, nem tudo que a gente vê é real mesmo, né? E hoje em dia, se a gente for pegar pelo Photoshop, as pessoas transformam, né? Pessoas de um lado para o outro, colocam do lado do outro. Você vai jurar de pé junto que aquela pessoa estava lá e não estava. Né? Tem tantos recursos, né? Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Então, que o nosso olhar seja para ver o lado bom das pessoas, da circunstância e das coisas. Usarmos o nosso olhar com discernimento. Ele vai dizer assim, usemos nos nossos olhos o colírio do discernimento evangélico, aquilo que eu acabei de falar, né? O colírio do discernimento evangélico. João Carlos, até o sal parece açúcar. Por aí vai, tantas e tantas coisas. Que o divino oftalmologista de Deus nos receitou há 20 séculos. Então, quem que é o divino oftalmologista de Deus? Jesus, que nos receitou o quê? Para colocarmos nos nossos olhos a mensagem do Evangelho, o colírio do Evangelho. E ele coloca assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Lindami, boa noite, seja bem-vinda. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então tem uma outra passagem do Evangelho que fala também, né? Se o teu olho for mau, arranca, eu não lembro a passagem do Evangelho, mas ele fala assim, se o teu olho for mau, arranque, é preferível que entrar no reino dos céus sem um olho do que perder toda a tua encarnação, né? Então é importante, né? Importante. A gente também usar o colírio do Evangelho, né? Receitado pelo oftalmologista de Deus, que foi o nosso Mestre Jesus, para que a gente consiga ver o lado bom das criaturas, das pessoas e das coisas. Olha só, mais uma questão do nosso olhar, né? Evitemos, assim, dar aos nossos olhos a visão falsa que as sugestões da leviandade sutilmente costuma nos incutir. Então, é isso aí, Flavinha. Se teu olho for motivo de escândalo, obrigado. Você foi mais rápida que o João Carlos. Daqui a pouco o João Carlos coloca onde está no Evangelho. Então, olha, evitemos dar aos nossos olhos a visão falsa que as sugestões da leviandade sutilmente costuma nos incutir. Olha só, essas sugestões de leviandade, a gente acaba deixando nos envolver por alguma situação, por algum fato, por algum acontecimento.
se teu olho é o motivo de escândalo, rancor, e a forma como você falou, a forma que interpretamos. É isso aí. Mas aí a gente precisaria fazer todo um estudo desta passagem do Evangelho, né? Eu não me preparei devidamente, eu me preparei apenas e tão somente para a mensagem, porque na verdade isso veio agora, né? Veio como intuição agora, porque eu devia ter pensado nisso, porque você está falando de visão, né? Eu me atentei ao texto. Mas olha só, fica uma dica para a gente, né? Na outra vez, você faça uma leitura e analisa todo o desdobramento. Aí a gente já puxa o Evangelho, né? Para trazer como referência. Mas foi bem pensado, já valeu como dica para as próximas lives, né? Então, não vamos ter um olhar leviano, não vamos ter um olhar assim. Sabe também outro olhar que eu estava lembrando agora, um olhar de desdém, de desprezo, né? Aquele, né? Tá. A gente fala muito com o olhar. Na verdade, a gente transmite muito com o olhar e quem tem um animal em casa sabe muito bem. Os animais, né, tirando o papagaio, não falam, mas eles se comunicam demais, eles transmitem com aquele olhar fixo. Ele fala pra gente, ó, eu quero sair, quero ir lá fazer minhas necessidades. Né? Olha aí, ó, Flavinha e João Carlos. O João Carlos já foi, ó, 6:11, Flavinha. Olhar nem sempre é enxergar o ângulo do espectador, ter a visão que ele tem do mundo. Exatamente, né, Nicinha? Cada um vê o mundo de acordo com o seu olhar. A questão, lembro até de uma situação, né? Quando tem uma historinha que talvez vocês já viram, mas agora a gente lembrou dela. Quando você tinha um casal, né, que vivia, né, a mulher vivia falando para o marido da roupa da vizinha, né, que estava no varal. Nossa, eu não sei como que essa mulher lava a roupa. Olha só como que ela, toda encardida, todo cheio de mancha, ela põe a roupa no varal desse jeito. Eu nunca vi um negócio desse. E todo dia ela reclamava para o marido disso. Até que um dia ela chega assim, olha assim e fala: nossa, até que enfim, acho que de tanto eu falar, acho que ela escutou, né? Porque agora a roupa tá branca, tá maravilhosa. Olha só que perfeição, né? Nem a minha roupa é tão limpa assim, né? Ela chegou até a elogiar para o marido. Eu vou dar os parabéns. Ele falou, não precisa não. Eu simplesmente lavei o vidro da nossa vidraça que estava sujo. Então, na verdade, né, a nossa visão que temos do mundo é de acordo com os nossos olhos. De acordo com como que a gente está, como que a gente sente, a gente vai trazer esse lado, estar vendo bonito ou não tão belo como a gente está olhando lá fora, né? E o nosso dia, a gente sempre fala assim, não é porque está chovendo ou está sol que vai ser o seu dia. O nosso dia vai ser de acordo com o nosso estado de espírito. Henrique, boa noite, seja bem-vindo. E concluindo, ele vai dizer assim, ver na assertiva do mestre é muito diferente de enxergar. Ao nosso ver, a mais terrível miopia é aquela que nos ataca a alma, fazendo com que os nossos olhos padeçam a infecção do mal. Então, como está o nosso olhar, como está a nossa alma, nós vamos estar enxergando o mundo. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Não vamos deixar nos contaminar. Nesse momento que a gente está colocando máscaras, é importante que a gente filtre também o nosso olhar, colocarmos um filtro, procurarmos ver sempre o lado bom das criaturas, das pessoas, das situações, né? E não vamos fazer julgamentos precipitados a respeito de qualquer situação, para que você não seja amanhã, não arrependa-se amanhã depois, né? O marido foi lavar vidraça só para fugir da reclamação. Bom, pode ser, Flavinho. Pode ser, né? Ó, dia inteiro, né? Ouvindo. Falando, deixa eu ver o que está acontecendo com a roupa. Daqui a pouco ele pegava até a roupa da mulher e ele mesmo lavava, né, Flavinha? Se a roupa tivesse suja realmente, né? Mas é importante a gente ter um olhar, né, de acolhimento, de afeto, de carinho, de atenção. E eu falo hoje em dia, né, sobretudo quando a gente utiliza com muita frequência os celulares, a gente costuma dizer que as pessoas
Até foi engraçado, né? A Jacira Dantas fala dessa história. Gosto muito dessa frase. Ouço que tem ouvidos de ouvir para ouvir e vejo que tem olhos para ver. Bem profundo, sim, exatamente. Mostrou assim dois anjos, né, no céu e falando assim um para o outro dos recém-chegados. Nossa, que engraçado. Eles ficam o tempo todo assim mexendo nas mãos, como se tivesse alguma coisa, só olhando para as mãos. O que será que acontece, né? Então acho que eu falo para vocês, né? A gente acaba ficando muito tempo nos celulares. E quando às vezes alguém vem conversar com a gente, nossos filhos, por exemplo, esposa, marido, né? Muitas vezes a gente está ali entretido no celular. Não, agora eu estou ocupado fazendo uma coisa. E a pessoa precisa que você desligue o teu celular, deixe do lado, preste atenção. Estou falando para você, viu, Aloysio? Não estou falando para ninguém de vocês, viu? Estou falando para o Aloysio aí, que estou olhando assim, olho no olho dele, viu, Aloysio? Você presta mais atenção, deixa o celular um pouco do lado, né? Fez o certo. Se falasse que era sujeira da vidraça, ia render. Exatamente, né? Você que não limpa essa vidraça aí, tá vendo? E matar a culpa no sujeito. Então eu falo assim, tô falando para mim. Abandonemos um pouco o nosso celular e prestemos atenção nos nossos filhos, no nosso marido, nossa esposa, para que eles, né, se sintam acolhidos. Porque não adianta nada eu estar falando aqui para vocês tudo isso. Muito bonito, né? Muito legal. Dali a pouco, aí o meu filho vem conversar comigo, eu continuo, pego o celular e fico. Espera um pouquinho, tem que fazer a postagem agora da live de domingo. Espera um pouquinho, tem que subir o vídeo para o YouTube, né? E a gente sempre arruma justificativas. E acaba, muitas vezes, eu falo para vocês, não estou dizendo que é o meu caso, mas eu preciso até refletir se não é isso também, porque se vem a intuição, se a gente não está fugindo, às vezes, de uma conversa um pouco mais franca, um pouco mais aberta, ou por caso para não ouvir muita reclamação, né, como o marido ali da história da vidraça, né? Então, precisamos fazer essas reflexões também, o que nos leva muitas vezes a estar focados demais nas redes sociais, né? As redes sociais são importantes, sim, mas a vida que importa, que tem a ver com a gente, são as pessoas com quem a gente convive. Não adianta a gente ter 1 milhão de amigos, né? O Roberto Carlos tem 1 milhão de amigos. Eu lembro uma vez que uma amiga nossa disse que a filha dela chegou para ela: ai mãe, queria tanto sair, mas não sei com quem, né? Não tem, acho que uma amiga para sair. Aí a mãe falou: mas você não tem mais de 300 amigos no Facebook? Convida um deles para sair então. Aí a Jacira, temos que cuidar do nosso lado. O tempo passa e não conversamos com aqueles que dividem a vida conosco. Sim, é importante, viu? É o que eu falo, as lives não são para vocês, né? A gente faz a live pra gente. E hoje, por sinal, eu estava assistindo uma live do Rossandro que ele fez, e com muita propriedade, por sinal, vou falar até para vocês aqui, aqueles que gostam do Rossandro, ele fez a live pelo YouTube. Deixa eu fechar aqui que eu vou passar para vocês. Espera aí. Onde está? Aqui, ó. O Rossandro fez uma live no projeto dele chamando Cuidando da Alma. O episódio número 024 diz assim, ó. Tudo bem se você não está bem? Então, eu achei fantástico. É 30 minutos. É só entrar no canal do YouTube do Rossandro. Tudo bem se você não está bem? Uma pergunta que ele faz uma reflexão muito oportuna, tá? Muito oportuna. E ele fala com propriedade. Olha, isso daqui, gente, é para mim, tá? Não estou falando para vocês, estou falando para mim. Porque muitas vezes a gente não está bem e a gente tem que se permitir, né? Se permitir. Vou passar para você, Flavinha. Deixa eu mandar para a Flavinha. Pronto, acabei de mandar para você, Flavinha. Tá lá. E vale muito a pena, sabe? E a gente tem que pegar boas coisas. A gente tem que pegar as boas coisas. O olhar, a fala, a expressão facial. Porque a gente sabe, né? A gente não... Como é que fala? A gente não só se comunica só com a fala. A gente se comunica com o nosso corpo todo. Nosso corpo todo. Então, é muito importante. Que nem você estava, vamos supor,
vai participar de uma reunião. Aí você está esperando ali, você fica batendo com a mão, né, na mesa, ou fica mexendo os pés, você fica inquieto, você está com pressa de sair, o teu corpo está falando, né? E o nosso olhar fala, as nossas expressões faciais falam também, né? Bom, amigos, nós vamos agora para as nossas vibrações e hoje eu queria pedir também vibração especial também, não só para o nosso querido Samuel e a nossa querida Adriana, né, que o Samuel, graças a Deus, correu tudo bem, mas vocês viram que a Ana ontem comentou que nasceu o sobrinho dela e a gente estava todo feliz pelo nascimento do sobrinho dela, mas a Ana me pediu prece para ele hoje, que apresentou um pequeno problema em relação ao líquido amniótico lá, tudo mais. Eu não lembro exatamente como é que foi o problema. E a gente gostaria de pedir para todos nós estarmos em vibração, tanto para o Samuel como para o sobrinho da Ana, que ele chama de Ângeles do Nascimento Calaf, tá bom? G. Rocha, boa noite, seja bem-vindo. Nós vamos estar agora fazendo as preces e vibrações, tá? Ana, estamos com você em pensamento, nós todos aqui estamos todos juntos, tá? A gente fala assim, uma andorinha só não faz verão, e quando a gente está todo junto, né, vibrando num só pensamento, num só coração, vamos orar, no caso, para Meimei, né, que ela possa auxiliá-lo, né, que o anjo de guarda do teu sobrinho possa estar do lado dele, auxiliando, vencer essas dificuldades. A gente sabe que não é fácil, a gente vê quantas e quantas pessoas estão passando por dificuldades. Então, se a gente pode orar por aqueles que estão necessitados, que bom, né? Que bom que a gente está aqui neste momento, todos juntos, num só pensamento, num só coração, vibrando por esses queridos amigos, tá? Então, agora vamos nos reunir. Aqueles que se sentirem confortáveis podem colocar um copo com água, pedindo à equipe médica espiritual. Opa, deixa eu desligar aqui, deu delay aqui. Que a gente possa, então, pedir para a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes, para Meimei, para toda essa pleiade de luz, Jerônimo Mendonça, possa amparar esses corações que estão necessitados, né? Então vamos fazer as nossas preces. Assim, queridos amigos, unidos num só pensamento, num só coração, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem confortáveis, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxar os nossos ombros, relaxar o nosso corpo, relaxar a nossa mente, deixarmos nos envolver pela suave melodia que acalenta os nossos corações. Vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso meigo Rabi, o nosso mestre, nosso irmão maior, Jesus. Aqui nos encontramos reunidos em teu nome para rogar a sua paz, a sua proteção para cada um de nós que está aqui neste momento, rogar as suas bênçãos para o nosso lar, para os nossos familiares, os nossos entes queridos, para aqueles companheiros que passaram pela live ou aqueles que vão assistir depois. Abençoe, Mestre, cada um de nós. Derrame suas bênçãos de paz, saúde e harmonia. Nós estamos aqui rogando, Mestre, por vários amigos queridos que nos pediram preces e sabemos que somos apenas instrumentos. Mas, como disseste no teu Evangelho, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aqui estamos, Mestre, pedindo, rogando por esses irmãos queridos necessitados do teu amparo, da tua proteção. Que a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes
que o nosso querido Jerônimo Mendonça, que a nossa querida Meimei possa amparar esses corações aflitos. Vamos rogar em especial nesta noite pelo pequeno de Ângeles do Nascimento Calaf, que reencarnou ontem, está necessitando das nossas preces, das nossas vibrações, assim como o nosso querido Samuel Alves dos Santos e a sua esposa, nossa querida Adriana, que eles possam especialmente receber as melhores vibrações de reequilíbrio espiritual. Rogamos também, Mestre, pela nossa querida Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, a Luísa Marques, a Ivana Atílio Sanches, Marlene Vicente Atílio, Antônio Correia Lula, Paulo César Faria, Haroldo José Esbaglia, Gabriela Nadia Alves, Lázara Bombarda Sônigo, Edviges Gomes Sônigo, Silvia Helena de Jesus Manzoli, Olívio Gregório de Jesus e Luciana da Silva Moreira e família. E a tantos irmãos que estamos aqui trazendo em nossos pensamentos, em nossos corações. Ampara-os, Mestre. Permita, se assim for de sua vontade, a recuperação, o reequilíbrio desses queridos companheiros. Queremos pedir também, Mestre, pelos velhinhos nos asilos, hoje, que se comemora o Dia do Idoso, que esses velhinhos possam receber as vibrações de carinho, de afeto da espiritualidade superior. Lembrarmos também dos órfãos que estão nos orfanatos, aguardando ansiosamente alguém que estenda a mão, que coloque na figura de um lar, de um afeto, na figura de um pai e de uma mãe. Lembrarmos dos nossos irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, e também aqueles outros que estão perdidos pelas ruas, desamparados, não tendo um lar a voltar, não tendo uma casa, um afeto, um carinho. E também os nossos irmãos que padecem os vícios, possa ampará-los, Mestre, socorrendo também os médicos, atendentes, enfermeiros, que não medem esforços a amparar a quantos corações aflitos que estão nos seus leitos, nos hospitais ou em suas casas. E também aqueles queridos que estão partindo para o plano espiritual. Ampare-os, Mestre. Dê também o consolo àqueles que aqui restaram. Enfim, cada um de nós certamente tem um pedido muito particular a lhe fazer, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos, rogamos à espiritualidade amiga na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos pela oportunidade desta reunião, a tantos corações queridos que estão sempre nos acompanhando, a Jerônimo Mendonça, que gentilmente nos emprestou essas páginas de luz para as nossas reflexões. Dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos queridos, eu agradeço imensamente uma vez mais a presença de cada um de vocês. Agradeço
desejando que nós tenhamos um fim de semana de muita paz, de muita luz e que nós tenhamos, como sempre, uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.